Oficialmente, para quem não me conhecia ainda, algumas aqui, eu sou a Gisela Molossi, eu trabalho então com as constelações familiares, é, por amor mesmo a tudo isso, tá, gente? Porque quando eu entrei exatamente nesse lugar, quando eu fiz a minha primeira vez a constelação, eu falei, nossa, eu vou estudar muito isso aqui, porque eu vou ficar, eu quero saber mais sobre isso, eu quero aprofundar, porque isso aqui eu vou levar adiante. Então foi um chamado mesmo, isso aqui foi o meu eu já respondendo um chamado maior. Nós temos os atendimentos individuais aqui em Curitiba, nós temos os atendimentos individuais online para quem é de fora, a gente tem atendimento em grupo, né, aqui também em Curitiba, e a gente está crescendo, cada ano um pouquinho, colocando mais coisas. E agora a gente quer expandir, né, ir mais além, trazer mais cursos para vocês mesmos viverem como eu vivo o sistêmico. Porque eu sempre falo assim, gente, vocês fazem constelação e é muito maravilhoso, só que o pensamento sistêmico é aquilo que realmente coloca a gente no eixo, porque todo dia eu penso de forma sistêmica, todo dia eu faço uma ação sistêmica. E toda vez que eu vejo que eu tô fora do meu lugar, eu, opa, volta pro teu lugar. Né? A gente vai se auto chamando a atenção. É muito engraçado, mas é exatamente assim. Então sejam todas muito bem-vindas. Todas aqui são vistas, muito bem-quistas, e eu vejo vocês, os pais de vocês, porque se não fosse por eles, vocês tampouco estariam aqui. Então é importante a gente honrar cada um dos pais de vocês aqui também. Tem gente aqui que é formado, tem gente que está estudando, né, o sistêmico, tem gente que é conhecedor, porque acompanha muitos canais, e cada um tá despertando para esse universo, e cada um tem o seu ponto de vista, e tá tudo certo. O que é bonito na visão sistêmica é que não tem certo ou errado, tem aquilo que é leve para ti hoje. Então se coloquem nesse lugar bem de adultas mesmos agora, para se auto-perceberem e poderem entender que o que vem de informação é para te acrescentar. Se aquilo ainda não é no teu momento, fica tranquila, porque aquilo, essa pecinha está guardadinha em algum lugar e na hora certa ela vai encaixar no teu quebra-cabeça, tá? Estamos todos em processo, todos estamos aprendendo, eu inclusive, tá? Então é a troca que ganhamos todos. E hoje, nossa, a gente vai falar de uma coisa que eu adoro falar. Quem não, né? A gente vai falar de dinheiro, prosperidade financeira. Claro que dentro da visão sistêmica, tá? Então, o que que seria essa prosperidade financeira? O que que é o tal do dinheiro? O que a gente primeiro pode relacionar aqui é o seguinte: se eu perguntar de maneira consciente para cada uma de vocês o que é o dinheiro, cada uma vai buscar uma referência mental, vai tentar me dar uma resposta aqui bem bonita. Eu vou falar o quê? Aí eu vou dizer assim: então tá bom. O que que você pensa sobre o dinheiro? Nossa, conscientemente, vocês vão falar várias coisas muito bonitas. Ninguém vai dizer assim, eu não gosto de dinheiro. Sim ou não? Por quê? Porque conscientemente eu digo ao dinheiro que eu gosto dele. Eu falo assim, olha, eu quero mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro, estou buscando mais dinheiro, estou indo pelo dinheiro. Né? Eu tô sempre, nossa, a gente se relaciona com o dinheiro todos os dias. Todos os dias nós falamos do dinheiro, seja porque sobrou, porque faltou, porque precisou guardar, porque teve que gastar, mas a gente todo dia se relaciona com o dinheiro. E o meu primeiro convite aqui, antes de a gente começar a explicar qualquer coisa mesmo, eu vou fazer um convite a vocês para que a gente, né, faça uma meditação de sintonização, para que a gente esteja realmente presentes no aqui e no agora. E nós vamos fazer uma dinâmica inicial sobre o dinheiro, ok? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês possam aí estar bem centradas em vocês mesmas, numa posição bem confortável, fechando os olhos. Quem puder ali ficar mais relaxada, né? Sentar numa posição agradável. Vão respirando, deixa o ar entrar, o ar sair. Vão se sintonizando com o aqui, com o agora. Vão se sentindo confortáveis. Todas as atividades que vocês realizaram durante o dia de hoje, talvez os compromissos pós este evento, os de amanhã. Eu quero que vocês, com muito amor e harmonia, coloquem numa pequena caixinha, numa gavetinha, para que realmente vocês possam estar aqui por inteiro hoje, para aproveitar ao máximo um novo conceito, uma nova realidade, um aprendizado que chega para vocês. Então vocês podem agora olhar para dentro de vocês, ir silenciando, ir se acolhendo. Perceba lá o seu coração batendo. Agora se conectem ao seu eu interior, ao seu eu superior. E que cada uma de vocês agora, conectadas às suas ancestralidades, peçam a permissão
deste novo aprendizado, deste novo crescimento. Que aquilo que for essencial para vocês venha, apareça em cada um dos exercícios, em cada um dos insights, que tudo se disponibilize na frente de vocês. Quem já estiver tranquilo, pode ir voltando para cá, para aqui, que nós vamos fazer um exercício. Todo mundo bem? Maravilha. Eu quero que cada uma de vocês olhe agora para esse elemento, se conecte com ele e vejam quais emoções, percepções, qual é a palavra que veio na cabeça de vocês, como é que ficou o corpo de vocês. Quem conseguir já coloca lá no chat para a Andressa ir sabendo lá como é que cada uma recebeu a informação. Oi, Fátima, tudo bem? Agora que te vi aí, tava. Ah, o Lara já está dizendo que tranquilidade e leveza. Muito bem. Alguém teve desconforto ao olhar? Todo mundo teve. Ficou fácil. Fala, Tereza, quer falar? O que sentiu? Você abriu o microfone? Ah, tem mais chat lá. Ah, tudo bem. Eu só tô dando oi. Tudo bem, Fátima, obrigada. Cada uma de vocês teve uma percepção ao olhar para cá. Se foi boa, se foi ruim. A Ana quer. Conseguiu escrever lá, Ana? Se quiser falar, pode falar. É que a minha conexão tá muito ruim, então ela tá indo e voltando. Vou tentar Ah, conectar no entendi. celular. Tânia, conseguiu se conectar? Vânia. Oh, Vânia, tudo bem? Vi A você agora aí Tati também. respondeu também, simples e fluido. Isso, legal, Tati. Pra Simone, como é que foi? Pra Ferzinha, como é que foi pra ti? A Maristela também. Pessoal, vocês são tímidos hoje? Já já vocês vão se soltar, fiquem bem tranquilos. Maristela colocou Paz. Ah, paz. eu achei que a figura do meu pai, olha só, a Fátima, A entendi. Fátima. Simone, a Simone diz que é radiante, aham, legal, isso aí. A Lori Olha a colocou percepção de ir pra percepção de frente, mas ao caminho. mesmo tempo parada, né? Olha que interessante isso. Bem interessante, Lorenice, vamos prestando atenção. Então tá, ó. O que que é este elemento, tá? A percepção de vocês agora foi referente ao dinheiro. Isso aqui estava ancorado ao dinheiro. Então, a Lorenice, por exemplo, trouxe uma frase muito interessante. Ao mesmo tempo que é parado, é para frente e parado ao mesmo tempo. Olha que interessante isso. Então, qual é o viés aí, né? O que tem para liberar ainda? Ela sabe que aquilo é libertador, mas ao mesmo tempo ainda tem um bloqueio. Tem gente que sentiu paz, leveza. Mas será que ainda assim as pazes com o dinheiro estão a ponto de ele realmente fluir constantemente para sua vida? Porque às vezes, quando você também tem que pensar que todas as opções têm luz e sombra, né? Então, às vezes eu quero que só venha se tiver paz, mas aí qual que será que é a contrapartida? Será que tem alguma coisa que está chegando que não está trazendo paz e eu estou dizendo que eu não quero receber? Por isso que eu digo assim, ó, a gente tem que aprofundar mesmo. Mas é um bom início para a gente entender como cada uma olha para o dinheiro. E o que que é mais interessante? Que a prosperidade financeira vai começar realmente quando a gente mudar o nosso padrão de pensamento. Porque se ele vem para você hoje numa constância X, ele poderá vir numa maior constância, numa maior leveza, numa maior fluidez, conforme você também vai mudando o seu pensamento. Se hoje ele não chega, a mesma coisa. Se hoje ele chega, mas de repente você sempre tem gastos inesperados, a mesma coisa vai se aplicar. E a gente vai aprender agora a fazer as pazes com o dinheiro. E agora que cada uma já tem uma percepção inicial de como olhou, como viu o dinheiro, o meu convite agora é que vocês todas novamente possam fechar os olhos, que a gente vai fazer um exercício de aprofundamento para ir um pouquinho mais longe. Quem até tinha colocado que tinha a figura do pai, né, Fátima? Para já aproveitar e ver o que tem mais. Então, todo mundo de olho fechado agora, de uma forma bem tranquila. Vocês já estão todas agora na sintonia do dinheiro, já estão olhando para ele.
E eu quero que vocês efetivamente, na tela mental de cada uma de vocês, pensem no dinheiro. Deixe ele vir como vier. Percebam a forma que ele se apresenta, o volume, o tamanho. Perceba se é fácil olhar para ele, é difícil, é desafiador. Tem alguma coisa entre você e o dinheiro? Algum obstáculo? É agradável olhar para ele? Um pouco assustador? Como é? Percebam o corpo, as sensações, as emoções. Se você se aproxima dele, é mais confortável? Não é tão confortável? Qual é a distância que você precisa manter-se dele? E agora pensa também, se fosse uma pessoa da sua família, quem ele seria? É uma figura feminina? Masculina? Com essa pessoa que apareceu também na tela mental de vocês, qual é a sensação do seu corpo? Melhorou? Ficou mais confortável? Ficou mais desconfortável? Para quem identificou uma pessoa na frente, vá até ela e pergunte o que que ela quer te mostrar. Você reconhece a pessoa? Talvez não. Quem conseguiu perceber a pessoa, quem conseguiu entender um pouco mais, recebeu algum recado, alguma informação. Veja se é leves para vocês agora. Tirar pesos dos ombros de vocês, das costas de vocês, de tudo que vem aprisionando vocês com relação ao dinheiro e devolver para essa pessoa com muito amor, de uma forma muito respeitosa. Baixa a cabeça para essa pessoa e devolve para ela tudo que não é seu. Diga a ela que você carregou isso por muito tempo, mas que agora você entende que não precisa mais carregar. E agora você vai trilhar o seu caminho do seu jeito. Que já não é mais necessário fazer como foi feito antes. Que tudo que trouxe vocês até aqui, na forma como foi feita, você aceita, você honra, mas que a partir de agora você vai fazer do seu jeito. E tira tudo, gente, tira tudo que tiver no teu pescoço, nas tuas costas, nos teus ombros e vai deixando realmente aos pés dessa pessoa. Ou destas pessoas, talvez mais de uma tenha aparecido. Sinta teu corpo ficar mais leve. Vão perdendo a permissão, vão liberando o que estava tensionado, vão sentindo o corpo agora. Vejam se essa pessoa pode se mover, saindo da frente, desobstruindo o teu olhar para o dinheiro. Se não era uma pessoa, se era algum outro objeto ou algum pensamento, que vocês também peçam licença para começar a olhar com novos olhos para o dinheiro. E de uma forma bem tranquila e amorosa, vocês vão percebendo seu corpo e se ressintonizando com vocês mesmos e voltando para cá,
para a gente continuar o conteúdo. Todo mundo bem? Gente, quem teve uma experiência aí que quiser comentar, coloca lá no chatzinho, né? Quem viu o pai, quem viu a mãe, quem viu alguém que nem conhecia, quem percebeu de repente alguém que reconheceu, mas não lembra o nome, tá tudo certo, tá? Quem viu o dinheiro fluido, quem viu o dinheiro escondido, quem não conseguiu nem ver o dinheiro. Tem gente que às vezes fecha o olho e não consegue nem se ver, quem dirá ver o dinheiro. Então vão comentando lá, porque aí a gente vai depois conseguindo pensar, né? No caso de cada uma, entendendo cada uma ali. Então tem gente que viu realmente a mãe, tem gente que não viu nem o dinheiro, só viu, aqui ó, a Teresa dizendo que só viu o filho, né? A Tânia diz assim, nossa, tem uma pessoa solitária aparece ali. Então quem será que ficou excluído, que se sente solitário e por isso eu não acesso hoje o dinheiro? E veja, às vezes eu consigo acessar o dinheiro, ele vem, né? Eu tenho lá minha remuneração, eu tenho, tô contratada, eu tô empregada, então eu recebo meu dinheiro. Só que é como aquele sentimento que parece que eu tô devendo algo para alguém. Eu entro em dívidas, às vezes tenho a percepção de que eu não mereço, ou então eu guardo, 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 mas quando é para gastar para mim, em alguma coisa que é para o meu usufruto, eu não consigo. Hoje mesmo eu fiz uma constelação que foi muito bonita, que a pessoa ela faz dinheiro. Só que ela não usufrui. Então ela está cansada, extremamente cansada. Ela trabalha muito, ela entra o dinheiro, mas ela não consegue usar para usufruir da vida. Ou seja, ela está guardando para alguém que não pôde ter, que não pôde guardar, que não pôde armazenar, que talvez tenha que ter deixado para alguém. Só que agora são novos tempos, ela tem condição de usufruir. Quando a gente fala usufruir, eu estou dizendo que você vai viver e não sobreviver. Sobreviver é a primeira esfera, mas depois que eu saio daqui, eu vou o quê? Viver, tá? Então escrevam ali, coloquem as experiências de vocês mesmo, pra gente ir percebendo aqui como chegam as informações. E agora é que começa, ó. Agora quem quiser, né, caderninho, pode ir anotando, pode tirar foto, dar print, não tem problema. Aqui a gente vai começar a entender possíveis causas raízes desta questão do dinheiro. Lembrando que existem mil possibilidades, mas nós vamos colocar cenários aqui que vocês muitas vezes vão se identificar. Uma das coisas que nós temos que é frequente e que temos que falar, não tem como a gente não falar disso. É o seguinte: todo o nosso DNA, gente, todo o nosso DNAzinho aqui, ó. Quem tá aí, irmãs que compartilham, a mãe, a filha ali também. Nós somos a herança genética de todos que vieram antes de nós. E não vai chegar até vocês só apenas questões físicas, né? Ah, o cabelo é igual da minha mãe, o nariz é igual da minha avó, os olhos são iguais do meu pai. Não é só isso. Tudo que eles presenciaram, que eles viveram, fica impresso no nosso DNA também. Questões emocionais estão aqui registradas iguais às questões biológicas. Existe um negócio chamado Projeto Genoma, que você já deve ter ouvido falar, que é antigo, gente. Lá em 1990 eles fizeram muitos estudos e que eles entenderam que realmente traumas registram a informação nas células, tá? Então não é só campo morfogenético que nós falamos, nós estamos falando também de um registro biológico, bioquímico. Por quê? Porque todas as nossas células, elas são envoltas por uma barreira de proteína, né? E quando essa proteína é exposta a grandes traumas, a grandes eventos, ela faz realmente uma marcação. Ela perde uma parte, ela se degenera de uma forma. Então, hoje, vocês têm células modificadas, essa barreira de proteção, exatamente pelo que aconteceu nos grandes traumas dos eventos dos nossos ancestrais. E os nossos ancestrais, gente, não está muito longe da gente, passaram por guerras, grandes perdas. Houveram muitos que vieram de outros continentes para o Brasil. Nós, inclusive, aqui somos misturas de vários povos. Então, nosso DNA tem um pouquinho do italiano, um pouquinho do português, um pouquinho do africano, um pouquinho do indígena, um pouquinho do espanhol. A gente é uma mistura de tantas coisas. E todos eles passaram por processos muito importantes. Quem lá teve que deixar tudo, deixar todos os bens, todo o patrimônio para chegar aqui agora, no Brasil, e começar a fazer tudo do zero? Então, todas essas informações estão hoje registradas no corpo de vocês. Então, não é à toa que cada um de vocês tem um jeito de lidar com cada uma das coisas. Não é à toa. Mas a boa notícia é que sim, nós podemos a qualquer momento colocar a mãozinha ali, ó, e parar a queda dos dominós. Porque se daqui para trás foi de uma forma que eu não conseguia, né, interferir, aqui, na minha vez, eu consigo interromper e daqui para frente eu consigo trazer uma nova informação, uma restauração do padrão. Então, a ideia é como que eu consigo agora olhar para o que estava
acontecendo, as dores passadas, os traumas, as exclusões, e a partir de agora eu dar um novo significado, uma nova vivência, uma nova percepção, não só para mim, mas para todos que vêm depois de mim. E quem já constelou sabe que quando nós constelamos, a gente chega no nosso lugar, mas a gente ajuda muito o nosso entorno também. A gente vai para trás, para frente e todos se beneficiam. E, gente, qual que é a boa notícia? Que não começou com você. Não começou com você. Então não é sua responsabilidade terminar o que não começou com você. Esse livro aqui é muito interessante para quem gosta de se aprofundar, quem é talvez formado na sistêmica já tenha lido, mas assim, ele é realmente uma referência de estudo para dizer assim, não começou com você. O trauma já está lá, registrado no nosso DNA, registrado no nosso campo informacional, que é o campo morfogenético que a gente consegue entender através das constelações. E a gente repete tudo que a nossa família já fez, o que a nossa cultura pede para pertencer, para não deixar de sobreviver, a gente só vai repetindo. E esse campo é tão potente que ele cria essas coisas aqui, ó, as lealdades. Porém, essas lealdades, por muitas vezes, a aprisionam. Qual lealdade que você está vivendo aí será hoje no dia a dia? Quem não foi visto, quem foi excluído, quem foi prejudicado. Então, se você sente ali que tua vida de repente não flui em alguma das áreas, você vê que algumas situações acabam se repetindo, ou você tem dívidas, ou você guarda o dinheiro e ele de repente, né, some porque você tem que fazer alguma coisa com ele. Por vezes você decidiu abrir o teu próprio negócio, mas parece que o negócio não evolui. Aí você olha pro vizinho, o negócio evolui, o teu não. Você fala, mas eu tô fazendo a mesma coisa, mas o meu não vai. Porque eu sempre tenho dificuldades financeiras, né? Porque às vezes eu não olho com bons olhos pro dinheiro. Lembra que de forma consciente eu digo que eu olho, né? Mas quando às vezes eu me ponho num lugar de inconsciente, eu percebo que sim, existem dificuldades financeiras. Tem gente que não gosta de olhar para as finanças da empresa. O que será que tem escondido por trás de tudo isso, né? E como que tudo isso pode estar conectado de alguma forma a tudo que veio antes de você? E esses fios invisíveis que nos conectam, essas lealdades que a gente vem escolhendo carregar, escolhendo permanecer conosco, elas estabelecem então o teu pertencimento ao sistema, mas de uma forma naquele amor que não constrói, no amor que adoece. Todos os elos emocionais que nós não conseguimos romper, que tem mesmo essa simbologia, né, do cordão umbilical, ainda da ligação profunda ali, é preciso que nós entendamos aonde estão para que a gente vá lá e traga a ferramenta correta para romper, para cortar. Tem um exemplo aqui, ó, que me veio de trazer para vocês, que é o seguinte: por vezes, os pais, o pai, né, a figura do pai, do masculino, tem dificuldade de ficar. E aí a mãe acaba assumindo todas as funções, né? E aí os filhos acabam ficando, na esfera da mãe por muito mais tempo. E existe uma dificuldade, às vezes, dos filhos irem para a vida, porque eles pensam que eles devem muito para essa mãe que fez o tanto por eles, né? E uma das funções do pai masculino aqui é o quê? Ele rompe, ele permite, ele corta o cordão dos filhos com as mães. O pai vai lá e é aquele que fala, vai. O pai é aquele que acredita e dá confiança e fala, vai, filho. Então ele, né, ele acredita realmente, ele dá aquele empurrão e ele rompe isso. Por quê? Porque ele entende que o filho vai conquistar o lugar dele no mundo. E é essa parte que os pais têm que entender, que eles se tornam desnecessários aos filhos. Os pais são extremamente necessários, enquanto os filhos são pequenos, precisam ser amamentados, alimentados. Depois tem uma outra fase que eles não precisam mais da nutrição alimentar, mas eles precisam do emocional, eles precisam dos cuidados, né, de tudo que vocês podem ir trazendo. Depois eles já vão querer começar a questionar o seu próprio mundo, a entender as suas coisas. Vocês já estão entendendo, né, a sequência. E depois eles vão começar a falar assim: opa, eu posso provar um pouco mais fora da esfera da casa. Eu posso ir um pouquinho mais além. Mas se tem algo que segura ele, ele fala, ele vai, mas ele volta. Ele vai um pouquinho, mas ele volta. Então, às vezes, essa dificuldade de seguir, eu também preciso entender quem é que está segurando o cordão. E lembra que tudo que acontece tem duas vias, tá? Às vezes eu também não quero soltar. E às vezes a pessoa também não quer soltar. Às vezes eu não libero meu filho para ir, mas às vezes ele também não quer ser liberado. Então a gente tem que entender onde é que faltou ali, sistemicamente, algum apoio emocional, alguma coisa, para que aquilo caminhe. Onde é que estão as faltas, as exclusões, para a gente dar esse lugar novamente, para a gente voltar a fazer o que tem que fazer, que é ir para a vida. E uma das coisas que a gente tem que considerar aqui, é aquilo que eu comentei com vocês, é a nossa ancestralidade.
quem constelou comigo, né, ainda mais se for a questão do dinheiro, sabe que eu sempre pergunto: você sabe suas raízes? Você sabe de onde que eles vieram? Você não precisa saber o nome, endereço de cada um desses que veio, né, ali dos tataravós e tal. Mas você tem que saber essencialmente se eles são europeus, se eles são africanos, se eles são aqui do Brasil mesmo, se eles são de qualquer outra região, tá? Por quê? Porque o italiano ele tem um formato de pensar em como se faz dinheiro. O português tem uma outra percepção sobre o dinheiro. O indígena tem uma outra percepção sobre o dinheiro. Entende? Então, quando nós aqui brasileiros, que somos uma mistura de tudo isso junto, a gente começa a entender também que a nossa percepção para com o dinheiro é um misto de várias nacionalidades. E mesmo que você seja, de repente, assim, eu sou descendente de polonês por parte de vó, de vô, todo mundo era da Polônia, todo mundo veio de lá, vieram casados, e não sei o que, tudo bem. Só que ainda assim, como é que o polonês vê? E como que eu aqui hoje vejo? Porque desde que eles chegaram, nós já nos adaptamos a algumas coisas. Algumas coisas já não são como era lá. Nós temos aqui em Curitiba, por exemplo, casas que são feitas na época, né, da colônia lá, em estilo alemão, que era para aquele teto de quando nevava. Só que em Curitiba não neva. Só que eles vêm com essa cultura, eles fizeram a casa igualzinha, para quando nevar, a neve cai e não soterra as pessoas, né? Não cai o teto. Então a neve, ela, né, escorre aqui pelas laterais. Qual é a necessidade disso aqui em Curitiba? Nenhuma. Mas ninguém sabia, todo mundo fez, por quê? Porque já era feito assim antes. Aqui encaixa bem a história que a gente vai contando na terça, que é por que que a gente corta a cabeça e o rabo do peixe pra pôr no forno? Aí vai perguntar pra mãe, a mãe não sabe. Vai perguntar pra vovó, não sabe. Vai perguntar pra bisavó, ela falou assim que não cabia no forno. Mas agora teu forno é desse tamanho, cabe 3 peixes junto, mas você continua cortando. Então aqui que é o choque de realidade aqui é isso. Às vezes nós estamos apenas fazendo aquilo que eles já faziam. Um pouquinho do nosso jeito, um pouquinho adaptado, mas ainda assim, o inconsciente está ligado lá, ó, nas nossas raízes. Há alguém que ainda precisa ser visto, alguém que ainda precisa ser honrado, e cada um desses povos que chegou aqui no Brasil deixou algo ou alguém. Ou deixamos terras, ou deixamos amores, ou deixamos filhos, alguém ou algo ficou lesado. Talvez as terras tiveram que ser abandonadas, talvez alguém tomou as nossas terras, talvez nós tomamos as terras de alguém. Os nossos sistemas, para sobreviver, eles fizeram o que era necessário. E por isso que todas vocês estão aqui hoje. E é por isso também que cada uma de vocês se conecta com uma história diferente, exatamente porque cada uma veio de uma ancestralidade diferente, que tem culturas diferentes. E aí, quando eu olho para essa ancestralidade, que pode ter perdido tudo, que pode ter dado a vida, morrido nas guerras, quantos filhos foram e não voltaram, quantos maridos foram e não voltaram, e as mulheres tiveram que assumir a posição de força, de liderança, de fazer dinheiro. Então, nós todos somos aqui resultados de gerações que viveram em períodos de dificuldade. Quem dos nossos ancestrais realmente desfrutou do uso do dinheiro? Lembra que nós falamos isso bem no comecinho? Então, além de ter o dinheiro, que de repente eu olhei lá para o dinheiro de forma leve, tranquila, lembra que tem gente que falou, nossa, é super bom olhar, é fluido, é gostoso. Mas será que eu tenho merecimento e autorização? Autorização do uso fruto? Será que eu tenho merecimento de dizer, olha, eu mereço isso aqui, e eu mereço o melhor, e mereço ir adiante, e mereço ter mais ainda? Ou será que a gente já chegou num teto? E aqui, ó, não tem como deixar de falar sempre. Mãe, vó materna. E aqui vocês vão entender um pouquinho mais sobre. Toda vez que eu falo de qualquer coisa na sistêmica, eu vou falar de mãe. Mas no dinheiro em especial, eu quero que vocês façam uma reflexão. Quando vocês aqui, cada uma de vocês, tá? Não tem exceção, cada uma de vocês estava já na barriga da sua avó. Por quê? Porque na hora que a sua avó engravida da sua mãe, a mulher tem um sistema reprodutor inteiro formado aos 100% ali no ventre. Quando a mulher nasce, né, ela já nasce com todo o sistema reprodutor e todos os óvulos dela ali, por assim dizer, prontos. Então, teu 50% que tá aí já estava lá na tua avó. E aí, tudo que, além da ancestralidade já vinha, né, de traumas e crenças e percepções, tudo que a tua avó efetivamente viveu, o que ela sentiu, a emoção que ela tinha com a sua mãe na barriga dela, você também sentia. Todas as coisas você já sentia. E pensando nisso, agora você, talvez, que conheceu sua avó, que lembra das histórias, que talvez, né, tenha conhecido seu avô ou não, vai se perceber, falar, nossa, para minha avó era muito difícil mesmo.
porque meu avô faleceu com não sei com quantos anos, meu avô sofreu um acidente, ah, o meu avô foi embora, a minha avó não pôde cuidar da minha mãe, minha avó, sabe, todas as histórias, vocês vão lembrar de muita coisa agora, e tudo que a avó de vocês viveu, vocês estavam lá. Então você sentiu a mesma emoção que a sua avó. Se ela ficou com medo, se ela ficou com algum trauma, se ela teve escassez, se tiveram perda, se pegou fogo na plantação inteira deles e deu uma sensação de que vai faltar algo, você também estava lá. E tudo isso vai ficando guardado no teu subconsciente por lealdade e amor a todos eles, de falar assim, olha, para manter tudo isso funcionando, eu vou fazer igual vocês fizeram, porque olha como você sofreu, olha como você vivia, e eu vou estar olhando para tudo isso sempre e permanecendo, e sabe? E é aquele ciclo de repetição, ó. E além de tudo que a tua vozinha viveu na gravidez da sua mãe, que você já estava lá percebendo, a gente vai olhar da mesma forma para quem? Mãe. Como foi a gestação da sua mãe, né, na sua vez de nascer? Talvez você seja a filha mais velha, talvez a mais nova, talvez a do meio. Se você é a mais velha, talvez tenha levado um susto. A mãe levou um susto. Meu Deus, engravidei. Talvez não tivesse nem casa própria na época. Talvez sim, talvez não. Talvez você seja o terceiro, quarto, quinto filho. E quando chegou o quinto, a mãe já falou: Meu Deus, o que a gente vai fazer com 5 filhos? Não temos dinheiro para 5. Ou o pai que se questionou. Então, assim, tudo que foi vivido, vocês também escutaram, vocês também sentiram. O mais importante é que todos eles, do jeito que eles conseguiam, eles disseram sim para a vida de vocês. Desde lá da tua avó, da bisavó, e todos foram dando sim para você estar aqui hoje. E é nisso que a gente olha com bons olhos. Mas vocês podem sim recordar de coisas que aconteceram que levaram a ter traumas, memórias. Às vezes, uma falta do teu avô reflete em algum conflito da sua mãe com o seu pai, que também não te deu acesso ao seu pai. E quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de você integral, mãe e pai. Onde a gente entende que o pai é aquilo que a gente entende como semente e mãe vai multiplicando. Se hoje você tem alguma desconexão com qualquer um dos dois, ou com o pai ou com a mãe, teu dinheiro pode estar estagnado aí sim. Você sofreu talvez amor interrompido com a sua mãe, talvez tua mãe não pôde ficar, ou tenha tido uma morte precoce, alguma coisa. A tua mãe não facilitou teu acesso ao teu pai? Cada um tem a sua história. A gente não vai questionar aqui se era legal isso, não era legal, se era melhor assim, não é sobre isso. Mas quando você quer se reintegrar, se reapossar a tua história, para você pegar a tua caneta e o teu livro e escrever a tua nova história, você tem que entender, sim, que tem um pai e uma mãe atrás de você, independente da história. E que cabe a você olhar para tudo isso com bons olhos, da forma que você conseguir hoje. Porque eu tenho certeza que hoje vai ser melhor do que ontem e amanhã melhor ainda do que hoje. Você também é uma semente, você também tem a chance de virar uma árvore e dar frutos. Tá? Então sempre pensem, né? O que que tem as histórias com os meus pais que eu preciso de olhar para começar a dar um novo sentido em eu querer estabelecer de novo meu fluxo da vida. Dinheiro é fluxo de vida. E quando a gente fala lá, né, dos pais ali, a gente também já pode engatar lá na criança. Como que é essa tua criança, né? Ela chega em um ambiente que os pais lidavam bem com o dinheiro ou não? Que existia escassez financeira ou era mais tranquilo? Os pais falavam sobre dinheiro? Teu pai, de repente, te mostrou uma forma de investir, mesmo que do jeitinho dele? Tua mãe te deu alguma referência de como, sei lá, fazer um cálculo ali de controle de finanças? Muitas vezes não. Então, assim, tudo que me faltou lá na minha infância, às vezes vai me afastando de acreditar que aquilo é importante. Mas a parte boa aqui, né, é que tudo que você não aprendeu na sua infância, hoje você tem mil formas de olhar para isso, ir atrás de um curso, se especializar, procurar quem possa te ajudar com tudo isso. E aí você pode sim começar a ter controle, gestão das suas finanças, conhecer novos investimentos, novas possibilidades. Você pode ir atrás de tudo isso através das consultorias financeiras e tal. Isso existe. Então, isso aqui, se foi assim, hoje vocês estão caindo, né, num lugar que está dizendo assim, tá bom, foi, mas eu posso fazer diferente. Eu não conseguia fazer isso até ontem, mas a partir de amanhã eu consigo. Eu só preciso ir atrás e descobrir onde é que tá. Agora, lá dentro da nossa infância também tem uma outra coisa bem importante que essa dá bastante bloqueio. Crenças que limitam, bloqueios que impedem de seguir, convicções restritivas
por muitas e muitas vezes, eu fico refém daquilo que eles viveram, daquilo que eles me falaram, daquilo que eu vi, ouvi, e aquilo fica tão verdadeiro para mim que eu não faço diferente, porque eu não consigo nem enxergar que aquilo está limitando. O interessante da crença limitante é que ela é um lugar que você pode se auto-observar no dia a dia. Então, assim, se você tá lá, né, e observa alguma coisa acontecendo, aí você fala assim, eu jamais colocaria meu dinheiro nisso aqui, desse jeito, não sei o que, daí você fala, opa, mas por que eu falei isso? É por mim ou porque tudo que veio antes me mostrou esse cenário? Dinheiro não dá em árvore. Aí eu vou falar pra vocês, se dá muito em árvore, sim. Né, Teodora? Dinheiro dá em árvore. Dá tanto em árvore que você pode tirar as folhas, você pode remover o caule, a casca, você pode ter os frutos. Tô falando de chá, tô falando de muda, tô falando de vender os, entendeu? Então existe N possibilidades de uma árvore virar muitas possibilidades de dinheiro. Só que qual que é a diferença? A árvore não vai vir até você, você vai até a árvore. Aí que tá o quê? A ação, o adulto. Porque a criança fica na expectativa que ela vai receber alguma coisa de alguém de graça. Porque sempre foi assim, a criança recebe. O adulto não, o adulto fala, opa, eu vou lá e faço. Então tem que mudar agora o ponto de vista, tem que olhar diferente. Porque se você quer isso que você deseja, se você quer isso aí, agora depende de você. E aí você já está entendendo que tem questões ancestrais, questões das nacionalidades, perdas, possíveis, né, perdas importantes, exclusões. Tudo que você viu, ouviu na barriga da mãe, na barriga da avó, as crenças que chegam até ti. Só que agora você já está falando, opa, agora está na minha vez eu querer mudar essa história. E aí, para cada uma das crenças, o que que vocês podem fazer? Criar uma nova estrutura para a mesma frase. Só que é uma estrutura que ela é positiva, salutar e que abre, que expande, e não que restringe, que comprime. Ao contrário, você vai criar aquela frase de forma que ela abra. Então, para toda crença que você vê, que passa na tua cabeça, que te barra, que te impede, você automaticamente fala, opa, peraí, não precisa mais ser assim. Vai lá, coloca um novo caminho neural, escreve de novo a frase na tua cabeça, ou quem quiser, quem gosta, escreve no caderno mesmo, escreve 30 vezes embaixo da frase lá, da original, que era a limitante, para essa que agora que é a expansiva. Escreve a frase, reescreve a tua história. Olha como o convite é você tomar a rédea do negócio e ir lá e começar a fazer. E, gente, barreiras e limitações e impeditivos nós temos muitos, mas a questão é como que eu me deparo com eles e como que eu faço para seguir mesmo com eles. Porque nada eu vou excluir, eu vou dizer assim, ó, eles tiveram escassez financeira mesmo, vou deixar lá. E aqui eu vou fazer diferente. Eu não vou fingir que isso aqui não aconteceu, não, nem pelo contrário, eu vou dizer, sim, houve, eu entendo, foi um trauma, mas agora a gente segue, porque aquilo lá foi lá. Lá eram aquelas condições da época, aqui é diferente. Tá todo mundo bem até aqui? Vocês estão entendendo como é que tá pra vocês? Vendo um joinha pra eu ver vocês aqui. Estão caindo fichas também, isso é importante. Quem tá com a mãe junto já vai falando assim, mãe, como que era lá, ó, né? As irmãs Vou também vão aproveitar e contar. falar, mãe, como é que era lá, hein, mãe? É, né, mãe? Aproveita que a mãe tá aí, né, Andressa? Já pergunta. Porque é importante as nossas histórias mesmo. Não por... E sabe o que é legal, gente? Até falei isso, eu sempre comento isso com vocês. Eu não preciso ter curiosidade sobre as minhas histórias, como foram as coisas antes de mim. Não é por curiosidade, mas sim por expansividade. Eu não preciso saber os segredos familiares para daí, dali, agora que não tem mais segredo, eu sei de tudo, eu sigo. Não, bem pelo contrário. Se alguém que fez aquele segredo precisava manter aquilo daquela forma, tá tudo certo. Agora, quando você vai lá e acolhe aquilo do jeito que é, olha que bonito que é isso, acolhe do jeito que é, tá tudo certo, tá? E mais o quê? Quais os limites que existem no seu clã? Porque às vezes o teu clã chegou até um nível e agora você tá para chegar nesse mesmo teto. E aí, para não ultrapassar, o que que você faz? Volta. Aí você vem, chega e volta. Aí você acha que, não, peraí, eu consigo mais um pouquinho, você vem aqui. Aí você fala assim, não vou passar, e volta. Tudo de forma inconsciente, por óbvio, né? Mas mesmo assim, quem vive em gangorras e montanha-russa, faz dinheiro, dinheiro desaparece, faz não sei o quê, pode ter certeza que tem por trás aí uma lealdade de teto. Quais são os tetos hoje que vocês têm? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Pois é, gente, mas tá aqui o convite para vocês pensarem dessa forma agora.
E às vezes o teto tá em nunca ninguém foi empreendedor na minha família. Será que eu vou ser a primeira empreendedora? Já é dificultoso por si só ir para o mercado de trabalho, porque ele é um ambiente masculino. Ele é o masculino. E sim, nós temos a força, nós podemos fazer o dinheiro, nós podemos nos portar no mercado masculino do trabalho. Só que isso já é um desafio para a gente, estar no masculino. Quem dirá criar uma empresa? Quem dirá ser a administradora da empresa, uma eu-presa, né? Que é só você às vezes. Tudo isso são rompimentos, são bolhas que a gente precisa começar a entender que eram tetos do nosso passado. Mas que você já é o sucesso de todas essas gerações para trazer a diferença. Tem gente que o limite financeiro é não ultrapassar os pais. Então, se você sabe mais ou menos o teto financeiro do teu pai, da tua mãe, ou a soma dos dois lá, muitas vezes você vai ficar nisso aqui. Um pouco abaixo, vai aproximando, volta, fica ali, ó. Não rompe a bolha do financeiro dos pais por lealdade. Por pensar que em fazer isso, você vai estar desmerecendo eles. Só que isso são as crenças que nos limitam de crescer, de evoluir, de diferente. Por quê? Porque todos nós estamos aqui, sim, para irmos além. E é isso que vocês têm que desbloquear. Então, além dos tetos, todos aqueles buracos que a gente comentou, né? Ai, meu Deus, o que aconteceu lá com a minha avó, com a minha mãe? O que aconteceu com o meu avô lá, quando eles perderam as terras, quando não sei o quê? A gente vai deixando tudo isso coberto, olhando para cada um deles, rompendo as bolhas, saindo do nosso casulo, se permitindo ir para a vida. Vocês entendem isso? Faz sentido para vocês? Então, o que que é importante? Ressignificar o passado, sim, trazer uma nova história e entender que daqui para frente pode ser o teu jeito. E você não desonra ninguém ao evoluir, ao passar. Porque, inclusive, se você pensar bem, todos os nossos ancestrais romperam alguma bolha importante dos que vieram antes, senão a gente não estava aqui também. Já imaginou se teu avô, tua avó decide nem sair lá da Europa, nem ir embora da guerra? Vocês estavam aqui para contar a história? Não estavam. Todos eles tiveram a coragem da época que necessitavam para aquilo que era necessário para a vida seguir e fluir. E agora está na nossa vez de fazer o nosso papel. E a boa notícia, sempre tem boa notícia, né, gente? Essa é a parte boa, sempre tem uma boa notícia. É que sim, ó, vocês podem interromper isso. E como é que a gente vai mudar isso? Tomando consciência de tudo isso. A primeira coisa é a gente começar a compreender onde é que estão os nossos gatilhos, os nossos buracos, nossas crenças, né? Os nossos limites, os nossos tetos. Porque com muito amor, nós vamos fazendo diferente. Pensa que você é o peixe lá. E você tá aqui hoje, linda, maravilhosa, super receptiva, anotando, super feliz, né? Tô falando, nossa, tô olhando pra tanta coisa, eu gosto tanto de me aprofundar, de ir além, de conhecer, adorei, chamei até minha mãe, minha filha, minha irmã, tá todo mundo aqui. Só que, por vezes, nós fazemos tudo isso, nós nos permitimos conhecer mais, evoluir um pouco, destravar um pouco, mas a gente acaba voltando lá para aquele aquário lá, ó, que tá um pouco ainda sujo, que está um pouco perturbado, bloqueado, em desordem. Aqui estão aquelas questões ancestrais que não foram resolvidas, as crenças, o pai e a mãe que não concordam que você faz não sei o que da vida hoje, né? Quantos de vocês tiveram que mudar um pouquinho a linha porque o pai e a mãe queriam isso, queriam aquilo? Então entendam que às vezes, mesmo quando vocês estão totalmente disponíveis para o novo, tem muita limpeza no ambiente que vocês vivem, que vocês estão, que precisa ser feita para que você não fique presa naquilo lá de novo. Que você consiga migrar para esse outro aquário bonitão aqui, ó, de água limpa. Ali, a memória informacional que tem é aquela que você vai registrar. Lá naquela água anterior, já tem tanta coisa. Só que você está agora resgatando você mesma para ir para esse novo aquário, esse novo ambiente. Para você estar apta a evoluir da tua forma. E toda vez que você fizer isso, todos os teus filhos vêm com você, os netos, que todo mundo para frente vem, e o sistema de trás agradece imensamente quando a gente dá paz para eles, porque nenhum deles quer que a gente fique preso naquela dor que eles vivem. Nenhum deles. Então é importante a gente verificar que o ambiente vai influenciar também em como nós hoje performamos. Se tudo no meu entorno está bem tóxico, eu vou ter que dar um jeito de, além de eu me limpar, me cuidar e me olhar,
começar a entender que eu tenho que ir para um lugar mais limpo também, para me ajudar o meu processo. Porque senão eu fico presa nisso, eu não consigo evoluir, não consigo. Tá, agora vamos fazer um exercício todo mundo. Olha para a figura 1, para a figura 2 e veja com qual dos dois vocês se conectam. Ou um ou o dois. Coloca lá no chatzinho que a gente já vai observar lá as respostas. Enquanto isso, toma água aqui, gente. Gi, ainda sobre as crenças limitantes, a Maristela pontuou ali uma pergunta. Ela pediu para você trazer um exemplo, né, de frases limitantes e não limitantes, Ah, falando tá. do exemplo das crenças. Tá bom? Então, bom, vamos fazer esse aqui para não perder o ritmo, daí eu já volto ali, tá? Então, um e 2 aqui, ó. Vamos colocar lá no chatzinho quem colocou um e 2. A maioria é 1, a maioria é 2. Como é que tá aí? Maioria dois. A maioria é 2, tá bom. Por enquanto, a Fátima e a Laura votaram no um. Ah, legal. Então tá bom. Sabe que na terça-feira a gente teve a mesma ideia, a mesma métrica, né? Só duas votaram no Eu 1 ia e o resto no comentar 2. isso Olha agora. aí. Então, assim, a gente, pra vocês entenderem. O 1 é quem já tá numa energia atual de fazer dinheiro. Quem escolheu 2 está um pouco naquela criança que deseja ganhar o dinheiro ainda. Lembrando que tudo tem luz e sombra, né? Então, assim, ó. Quem escolheu o número 1 já está mais na postura do adulto, que sabe fazer ir, sabe fazer acontecer, sabe fazer a ação de trazer o dinheiro. Já existe um canal do dinheiro estabelecido. Está mais pronto para a vida, porque vida é igual dinheiro igual a vida, né? Lembra que a gente falou disso? O dinheiro está para o adulto, assim como o leite materno está para a criança, tá? É a mesma proporção olha, de tamanho de vida que é o dinheiro. Já quando eu estou lá preso na criança, eu tenho expectativa de receber ainda o dinheiro através de algo ou de alguém que não necessariamente contou comigo em ação. Existem conflitos em relacionamentos que precisam ser olhados. Qual é um pai, uma mãe, alguma coisa que precisa ainda, né, da nossa reconexão? E quem quer ganhar dinheiro está buscando ainda que os pais devolvam para ele, entreguem mais alguma coisa. Ele acha que não foi suficiente o que recebeu do pai e da mãe, tá? Então existem esses dois cenários ali. Aí, de repente, a Laura fala assim, mas Gi, eu tô com uma questão com dinheiro lá, mas eu caí no um, no fazer dinheiro. Isso. Mas lembra que tem o merecimento, lembra que tem o teto. Então, quantas coisas ainda precisam ser rompidas para que esse fluxo que já está estabelecido realmente seja abundante e constante? E às vezes é o medo de seguir, e o medo de mudar de profissão, o medo de ir para. Porque assim, nossa, a gente tem uma palestra muito legal que é de trabalho e profissão. Então, às vezes a gente está no nosso trabalho. E pode até haver uma boa remuneração no trabalho, mas é na profissão que a gente se realiza. Mas Gisela, não é a mesma coisa? Ah, então, sistemicamente não. Por quê? Porque tem a esfera da mãe e do pai aqui para completar os negócios, né? Mas isso fica para uma próxima. Só que assim, para vocês entenderem que às vezes eu tô no fluxo aberto do canal do dinheiro, só que eu tô com uma dificuldade conseguindo enxergar de onde é que ele vem, certo? Então tá. Aí vamos responder lá da Maristela. Então vamos. Se vocês se lembrarem de alguma frase limitante, escreve lá que a gente ressignifica aqui juntas, inclusive. Tá? Por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Essa é clássica, né? Então você vai ressignificar ela, fala assim: o dinheiro pode vir de várias fontes, inclusive da árvore. É simples assim. Desde que eu me comprometa a ir recolher o que é necessário também, né, gente? Lembrando do adulto em ação aqui. Escreva as crenças limitantes que vocês lembram que a gente vai ressignificando. O que mais? Dinheiro que Dinheiro é. vem fácil, vai fácil. Olha aí, ó. Uhum. Então tá. O dinheiro pode vir com leveza e facilidade. Ponto. Tem que sofrer para conseguir as coisas. Olha, essa é bonita, né? Essa é interessante. O dinheiro pode chegar até a mim com prosperidade, fluidez, leveza, da mesma forma. Ó. O que você pode fazer também, uma frase sistêmica para você é: eu sinto muito, se para vocês foi com peso, mas para mim já não é mais. O dinheiro flui na minha vida com leveza. Quanto mais alto, pior será a queda. É, nossa. Ou então tem uma também que rico é snob, uma coisa assim. Felicidade não traz dinheiro também, uma coisa assim. Acabaram Ou de conquistar. Dinheiro traz felicidade? dinheiro não traz felicidade. Você já tira ali e fala, dinheiro é felicidade, dinheiro Traz é fluxo de felicidade. vida. O problema é que associaram isso para a gente ficar realmente preso a É, não evoluir, não querer fazer mais dinheiro, né? dinheiro não Verdade. cai do céu. Ouvi Dinheiro tanto não cai do isso. céu. Dinheiro não cai do céu. Mas esse aí você vai dizer assim, ó, e eu vou buscar o meu dinheiro. Porque o dinheiro caindo do céu é a expectativa da criança, né? Que vai só cair o sorvetinho na cabeça dela lá.
mas não vai mesmo. Só que assim, ó, eu tenho a condição de ir fazer o meu dinheiro. E eu não preciso ter medo de fazer dinheiro. Eu tenho as habilidades e as competências de fazer. Qual mais aí, Andrés? Por enquanto só, que daí repetir o dinheiro que vem fácil vai fácil. Por enquanto só. Então, aí, esse também cabe uma frase de tipo, ó, sinto muito se para vocês, né? Teve essa história, se para vocês foi difícil, mas para mim vem com facilidade, prosperidade, abundância, constância. E, principalmente, gente, abrir todos os canais mesmo. Porque assim, ó, se você só recebe dinheiro CLT, você está fechando tantos outros canais. Se você recebe uma pensão, talvez, você está indisponibilizando você ser uma mão de obra importante e potente de fazer dinheiro de outras formas empreendedoramente, sabe? Então, atenção à forma que chega o dinheiro para vocês e faz assim, além da forma que chega para mim, o que mais? Fala, Teodora. Ah, pensei que você ia abrir o microfone e falar uma coisa. Eu vi, eu vi a minha mãe a vida toda, porque meus pais foram separados e quando minha mãe separou do meu pai, eu tinha 3 meses. E aí eu fui adotada por um Uhum, casal. E depois que eu cresci, que eu vim ter essa convivência com minha mãe biológica. E ela sofreu bastante essa questão financeira. E aí eu ouvi a vida toda ela dizer: Ah, minha filha, a vida para mim não foi fácil. A vida para mim não foi fácil. Sofri muito a questão da escassez. E que eu questionava muito por que que ela tinha dado os filhos todos. Aí ela disse: Porque para mim era muito difícil criar vocês na escassez, não tinha dinheiro. Eu cresci a minha vida, agora você falando isso, eu cresci a minha vida inteira ouvindo isso. exatamente. E agora, Teodora, é colocar no coração, né? Mãe, você fez o que podia na época e eu acolho agora. E eu vou ressignificar a nossa história, por mim e por você. E eu vou fazer um pouquinho diferente. E tá tudo bem agora. Porque de alguma forma eu fui nutrida e suprida e eu não preciso mais repetir isso. E eu sinto muito pela sua história, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. E eu me abro para conexão com o dinheiro. Porque enquanto a gente não acolhe a nossa real história, a gente não vai fazer outra. Porque a gente vai ter que ficar visitando aquelas páginas do livro passado lá, até reescrever mesmo. E eu entendo porque hoje eu tenho sempre uma queda. Quando eu quero subir um pouquinho, aí cai, É. cai, Aí vem a porque memória da mãe, né, ó. às vezes até inconsciente, que eu nunca pensei nisso. Agora, você falando nisso, que eu consegui me lembrar tantas coisas, tantas vivências, que eu fiquei ouvindo isso, né? Uhum, Aí da família inteira falava: Ai, sua mãe sofreu muito, sua mãe deu vocês porque realmente não podia criar. E aí, quando uhum. eu comecei a conviver com ela, a mesma história repetida. E agora eu consigo lembrar que realmente as minhas quedas vêm daí, É. que é difícil. Exato. Então, sabe, isso que a gente fala assim, ó, cada um tem uma história. E é por aí mesmo. E aqui, ó, vem um choque de realidade que vem bem nessas pegadas todas aí, ó, gente. Só adulto vai fazer dinheiro. Lembra que nós convidamos todas vocês para estarem no adulto para adquirir conhecimento de hoje? Para primeiro, entender que cada um tem uma história e não dá para julgar? Aqui é o mesmo convite. Eu só vou fazer dinheiro quando eu estiver na minha postura de adulto. E se eu tenho dificuldade de fazer dinheiro, opa, que criança dentro de mim precisa ser vista ainda? Na terça-feira nós conversamos sobre uma coisa muito interessante que a moça trouxe. Ela falou que existe, dentro da área que ela trabalha, a questão de pontuar e ser reconhecido por méritos ou fazer mais dinheiro. Então, assim, ela pode escolher fazer mais dinheiro escolhendo algumas opções das rotas que ela tem que fazer as entregas, ou então ela pode pegar qualquer uma, mas ir pontuando bem. Só que aqui não dá muito dinheiro, mas dá pontuação. Aqui você é visto, reconhecido e recebe até recebe alguma coisa lá que fica o visual, assim, sabe? Tipo, ó, toma, uma premiação. Ah, pega aqui essa premiação, leva pra casa. E tem gente que eu prefere dinheiro. E ela falou assim: eu não sei como é que tem gente que prefere essa coisa da recompensa. Do reconhecimento, porque eu prefiro muito mais o dinheiro e tal, tal, tal. E daí a gente até discutiu no dia que foi muito interessante, porque é realmente assim, ó. Quem hoje olha mais pro dinheiro está interessado em fazer o fluxo da vida seguir, porque ele quer pegar o dinheiro e levar para a família dele. Já quem quer ainda o reconhecimento, quem espera ali que o chefe vá lá e dê um elogio, que o salário chegue através do reconhecimento, assim, tipo, porque por mérito chega até você, você está esperando o quê? Um pai e uma mãe que te olhem. Você está esperando ainda a aprovação dos teus pais. É lógico que todo mundo gosta de ser elogiado, e é lógico que quando eu estou desempenhando uma boa função, não tem por que alguém não me elogiar e não falar que foi bom. Só que eu quero entender que não é isso que me abastece. Isso é bom para mim. Só que isso aqui é igualmente bom.
As duas coisas andam juntas. Eu não vivo de elogio. O elogio, o mérito não paga boleto, não é verdade? Mas sim, ele é válido. Só que se eu tenho minha autoestima em dia, gente, eu vou fazer aquilo que mais me leva pra cima possível. E o resto é consequência. Se eu tô com um problema de autoestima, amor próprio, que às vezes me afasta assim do dinheiro, por quê? Porque o primeiro convite é eu me olhar e me amar, né? Eu vou fazer menos dinheiro mesmo, porque é no dinheiro, às vezes, que vem o sintoma mais importante de todos pra te mostrar que você tem que olhar pra alguma coisa importante. E às vezes a vida vem dando um monte de sintoma, um monte de efeito, e nada, ele fala assim, cara, se eu apertar o bolso dói, e daí se doer no bolso, parece que a pessoa para pra ver. E aí a criança é aquela que fica um pouco estagnada, ela fica assim, tá, mas o que que eu faço agora? Como que eu sigo? Mas e se não der certo? E se minha mãe não gostar, né? E se meu pai não aprovar? Olha aqui, ó, o adulto fala assim, cara, eu tenho algumas opções, vou testar essa, se não der, vou testar a outra. O adulto ele vai analisar tudo que tem na frente e vai se propor a fazer alguma coisa. E ele vai pagar o preço de ser adulto. Talvez tudo que ele faça não dê certo ao 100%. Só que daí ele volta e fala: caramba, eu vou ter que refazer isso aqui. Ele não vai ficar preso naquele dilema de, ai meu Deus, não consegui fazer, não consegui entregar. Não. Ele fala assim: gente, não deu por esse caminho, vou abrir outro caminho. O adulto reconhece que ele também toma decisão e às vezes pode ser um caminho que não foi o mais adequado possível. Daí ele volta e faz de novo. A criança não esperneia, fala que não vai dar mais certo pra ninguém, não sei o quê. Daí ela se retrai, se encolhe e prefere não querer mais encarar. E aí coloca a culpa em alguém normalmente. E aí vem exatamente isso aqui para vocês entenderem um pouco. Ó. O dinheiro tem frequência. Nós temos frequência. Então, assim, ó, se eu quero receber cada vez mais dinheiro, tornar ele mais abundante, mais frequente, com maior qualidade, né? Que chegue com mais fluidez, né, Maristela? Com maior equilíbrio, liberdade, leveza, eu tenho que também estar na frequência dele. O dinheiro, ele não vai descer na minha frequência, eu que tenho que ir para dele. Então, assim, ó, a frequência do dinheiro tá lá e eu tô aqui, o dinheiro lá, ó, passando em rios, e eu aqui, ó, preocupada. Tá bom, e se eu começar a subir minha frequência? E se eu, né, atingir a frequência que ele tá passando? Vai ficar bem mais fácil, né? E aqui vem bem uma coisa que vocês vão conseguir entender. Se eu pego um super milionário, pega alguém aí que você conhece, que é mundialmente famoso, que é, sei lá, no Brasil famoso, que tem essa coisa, né, de ter muito dinheiro, mesmo ser muito abundante. Tira todo o dinheiro do cara, tira tudo, do cara, da mulher, tira todo o dinheiro dele. O que que acontece? O que que sobra? Sobra uma pessoa que já tem o canal, a frequência do dinheiro aberto, que vai fazer tudo de novo. Inclusive, essas pessoas, normalmente, eles trabalham com o dinheiro e não para o dinheiro. Eles não ficam esperando receber o dinheiro para fazer aquelas quitações. Não, eles já contam tanto com o fluxo, frequência do dinheiro na vida deles, que tudo que eles fazem já é em função para ter cada vez mais dinheiro mesmo. E é interessante pensar nisso, porque existem pessoas na frequência otimizada do dinheiro. Então quer dizer que eu também posso ir para lá. Onde às vezes as pessoas, né, acabam, não tem mais esse acesso, perde-se tudo aqui, não é que não é uma perda, mas se é retirado, a pessoa só volta a fazer, ela não fica nem preocupada, porque ela sabe o que é fazer dinheiro. E agora a pergunta para vocês é uma pergunta interna mesmo, né, de autorreflexão. O que que é o dinheiro para vocês? Hoje, né? Se eu perguntar, Simone, o que que é dinheiro para você? Ana, Tereza, Tânia, o que que é o dinheiro para você, né? Talvez tenha gente que não consiga nem responder isso. Talvez tenha, assim, um pensamento equivocado sobre o que é dinheiro. Mas cada um tem a sua realidade. E aí cada um vai poder entender o quanto espera do dinheiro. A Ana colocou liberdade. Ah, bonita, Ana, adorei. E aí, se a gente já vai fazer um exercício bem bonito agora também, ó. Eu vou convidar cada uma de vocês aí na casa de vocês, né? De forma bem tranquila. Maristela E colocou tranquilidade. isso mesmo, Estela. Que assim, ó, vocês possam repetir comigo, eu vou falando as frases aqui, e vocês, quem estiver em casa e puder repetir em voz alta, faz. Quem tiver com gente perto e quiser só falar, fazer na mente, também tá tudo certo, tá? Mas eu quero que vocês façam isso com o coração, tá? Quem quiser fechar os olhos, eu vou ler primeiro, vocês repetem na sequência, tanto faz. Mas, gente, deixa sair do coração, para que a frase realmente tenha efeito lá dentro, naquele lugarzinho que não precisa ser visitado. Combinados?
Então, tá. Eu quero que vocês possam repetir, se for leve para vocês. Eu nasci para viver as melhores experiências que o dinheiro pode comprar. Eu nasci para ressignificar a pobreza da minha geração feminina. Eu nasci para ressignificar o sistema de escassez da minha geração masculina. Eu nasci para viver uma vida extraordinária e não mediana. Eu nasci para ser plena e abastada, não para ser justa e segura. Vejam como é que sai isso aqui do coração de vocês, sabe? Dinheiro é um lugar de paz. Dinheiro é um lugar de independência. Eu posso fazer dinheiro com facilidade e leveza. E isso não quer dizer passividade. Alguma frase para vocês foi particularmente desafiadora? Vocês entendem que dinheiro é independência e que às vezes nós temos medo de sermos independentes? Porque na hora que o dinheiro chegar e eu tiver que me movimentar, talvez eu escolha não me movimentar? E aí, para isso, eu não vou fazer dinheiro? Vocês entendem que às vezes eu estou equivocando o fluxo? Eu estou dizendo que o problema é dinheiro, mas na verdade é o meu medo? Eu tenho tanto medo de sair de onde eu estou, que é mais fácil que o dinheiro não chegue, pra eu não ter que fazer o que eu tenho que fazer. Porque se o dinheiro vem, qual que vai ser a minha próxima desculpa? Eu tô vendo a gente se coçando ali, assim, ó. Ai, meu Deus, acho, pegou meu ponto aqui, ó. Mas é isso, gente. Quantos de nós não nos permitimos melhores experiências? Quantos de nós estamos presos nas gerações passadas de pobreza, escassez, entendendo que eles passaram por aquilo porque era necessário, porque era a época, porque foi assim e já não precisa ser mais? Quantos de vocês falam assim, minha vida é extraordinária? Eu acho que a gente nem usa essa palavra com frequência. Quantas pessoas pensam que estar seguro, com dinheiro seguro, estar seguro é o suficiente? Ai, preciso ser justa aqui. Sim, todos seremos justos. Mas essa justiça é por você ou por alguém que veio antes, que você está precisando compensar? E quem aqui está fazendo hoje dinheiro com facilidade e leveza? Se movimentando, indo para frente, o dinheiro está vindo com facilidade e leveza. E não com os pesos, né? Vocês falaram lá. Só com trabalho árduo que chega o dinheiro. E agora, pega os caderninhos, que essa parte é muito legal. Por conceito, né, gente? Dinheiro é aquele instrumento que a gente faz troca mesmo, né? Eu tenho dinheiro, a Tânia tem lá, sei lá, laranja, ela me dá laranja, eu dou dinheiro para ela, a gente troca. Ótimo. Mas dinheiro é muito mais amplo do que isso. A Tereza talvez atenda lá como massoterapeuta. Eu quero fazer uma massagem, eu faço constelação, eu dou uma constelação, ela dá uma massagem, pronto, isso é dinheiro. A Simone vai me atender lá no consultório dela um dia e eu faço alguma coisa para ela aqui dos meus serviços, a gente troca. Então, dinheiro não é só aquela notinha verde que a gente está acostumado a ver lá, sabe? Dinheiro é qualquer coisa que chega para vocês. Vocês já pensaram nisso? Se eu vou falar assim, ó, Tati, vem aqui em casa, vem jantar aqui em casa comigo. Isso é dinheiro para Tati. Porque eu comprei os bens, eu comprei os suprimentos, eu estou preparando, estou usando a luz da minha casa, o gás da minha casa, não sei o que, para oferecer o jantar para ela, então alguém está pagando. E ela está recebendo, e isso é dinheiro. Se eu chamar a Fernanda e a Lorenice para uma reunião aqui em casa, falar, meninas, vem aqui em casa, vamos fazer uma reunião para a gente falar de não sei o que, não sei o que. Aí elas vão usar a internet aqui da minha casa, a luz da minha casa, a água da minha casa. Isso é dinheiro. Todo mundo paga alguma coisa. Se você não tá pagando, alguém tá, viu? Não é verdade, Fernanda? A Fernanda até riu, né? É verdade. Se você não tá pagando uma coisa, alguém tá. Às vezes é você que tá pagando, né, Fer? Então, é isso, é essa a questão. Só que o que que vocês têm que entender? Que o dinheiro vem de várias formas. Ela é uma manifestação da energia. É uma energia. E energia a gente não estoca. Energia a gente faz fluir. Energia dá para aumentar, certo?
E a energia do dinheiro está a serviço da vida. Se o fluxo do dinheiro não tem servir da vida, ele vai sumir. Ele vai sumir. Ele vai ficar disponível para aqueles que contribuem para o avanço e crescimento da vida. Por isso também que casais que têm filhos são mais prósperos ainda. Porque eles vão atrás para fazer mais dinheiro para dar para os filhos, porque ali tem vida. Pode ver que os pais sempre dão um jeitinho, gente. Vai dar alguma coisa, eles vão dar um jeito, alguma coisa vão dar. Alguma forma eles vão fazer para chegar o dinheiro para os filhos, porque ali tem vida, avanço de vida. E nós temos que pensar no dinheiro como uma relação, porque é exatamente isso que é. Lembra que a gente falou isso bem no comecinho, né? Eu me relaciono com o dinheiro todos os dias. Como ele chega para mim, como eu gasto ele, no dia de pagar a conta, no dia de receber, no dia de não sei o quê, se eu vou emprestar para alguém, se eu tenho que. Todo dia eu me relaciono com o dinheiro, de forma direta ou indireta. E é sobre relação. E eu aprendo a me relacionar com a minha mãe. Então, se houve alguma ruptura, se tem algum amor interrompido lá com a mãe, eu posso também estar dizendo que existe uma interrupção no fluxo do dinheiro. E se eu não me relaciono com o dinheiro, nós vamos para onde? Uma vida estagnada, financeiramente estagnada. Só que tem gente que não percebe isso de uma forma pesada. Tem gente que está recebendo um valor X por mês, toca a vida dali e pronto. Nós estamos aqui convidando a você que está entendendo que está muito pesado para você, que não precisa mais ser assim, que já pode começar a ser diferente. E as maiores desconexões que a gente entende quando a gente olha para o dinheiro é a facilidade, talvez, de fazer chegar o dinheiro, mas a mesma facilidade para ele sumir. Sempre acontece uma coisa, o troço some. Você guardou um dinheirinho lá, de repente vem um negócio do carro, um negócio do imposto, vem alguma coisa e fala, meu Deus, não consigo guardar nada. E aí a gente pode entender quem é que foi excluído do seu sistema, que precisa ser visto para a gente voltar a não ter mais imprevistos e conseguir, então, armazenar mais dinheiro, né? E lembra que, como energia, eu vou colocar o meu dinheiro à disposição para ele crescer ainda mais. Existe um outro lugar que é o medo de ficar sem dinheiro. Você talvez viva com isso. Assim, eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Parece que vai ficar sem dinheiro a qualquer momento. E aí são essas pessoas que economizam, mas está com medo do quê? De ficar de falta de dinheiro. Mas se você olhar para a tua história, de repente nunca te faltou. Então, quem será lá atrás que teve essa perda, que faltou efetivamente, que você está honrando agora? Você está no sistema de alerta daquela pessoa lá que perdeu de fato. Né? Qual a perda que está aí no seu sistema que precisa ser visto? E às vezes, hein, gente, às vezes foi perda de terras, perda de posses, perda do próprio dinheiro, por questões de guerra, questões de governos, de mudanças, mas às vezes o meu sistema pode ter lesado também um outro sistema, e agora eu estou tentando reparar. Isso também é importante, principalmente quem veio de épocas de guerra. E aí você faz dinheiro e não consegue manter. Qual perda importante que teve no seu sistema? O que que você tem que olhar? Quem que você está honrando? Esse aqui é interessante. Você fica procurando sempre que alguém pague suas contas, né? Você está sempre querendo ganhar as coisas. Ah, vamos jantar. Ah, tá bom, quem que paga? Ué, cada um paga o seu. Ah, não vai, só se alguém pagar pra mim. Às vezes é uma postura um pouco infantilizada. Porque na hora que você for pro teu adulto, você vai ter dinheiro suficiente para ir em todos os lugares, pagando a sua conta ou não, porque receber presentes é uma coisa. Buscar que os outros paguem as suas contas é outra coisa bem diferente. Uma coisa é te convidar para você vir aqui e você receber o presente como um presente, com o feminino bem equilibrado, vou receber e tá tudo certo. Outra é você ficar buscando que os outros realmente paguem suas questões. A possibilidade de estabelecer fluxos de outras fontes. Se você só enxerga uma fonte, você não está aberta para as outras. E aqui também envolve um pouco do feminino ferido. Às vezes você está dizendo assim, ó, o dinheiro aqui em casa, eu que trago, né? Eu que faço dinheiro, eu que faço dinheiro e eu não permito que o meu marido faça mais dinheiro que eu faço. Aí eu fico reclamando que ele não faz dinheiro. Mas lá o meu feminino é tão machucado que eu não consigo nem permitir que ele faça mais dinheiro que eu. Eu não consigo receber dos outros.
Ou não consigo enxergar que quando você veio aqui em casa e usou a minha internet, a minha luz, já era uma fonte de fluxo de dinheiro. Só que você não vê como dinheiro, porque não chegou a notinha verde lá na tua conta, então você não entende. Isso é um pouco de desconexão também. Então, o convite é para vocês entenderem que existem N formas do fluxo do dinheiro chegar até vocês. As questões com as heranças? O que está travado aí, de repente, se alguém tem uma questão de herança, né? Ou está na tua vez de fazer a herança, ou está na tua vez de receber. Qual é a questão? O que não está sendo honrado aí? Como é que a gente pode fazer fluir isso? Só para vocês entenderem, a questão das heranças, ela tem um módulo inteirinho só para explicar. Porque aqui a gente vê vários cenários. Muitos cenários, muitos cenários. Mas se hoje você tem alguma herança travada aí, né? Ou da parte do seu pai, da parte da sua mãe, ou coisa até dos seus avós, que ainda tá lá enroscado, os tios não se falam mais, tá todo mundo brigando, pode apostar que tem coisa bem importante para ser visto, sim. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, alguma coisa. Ó, a Teresa tá dizendo assim, ó. A Teresa já tem essa percepção, que tem medo dessas questões de herança, e como é que vai chegar na vez. E o que é importante? Aqui eu vou até explicar um pouquinho, só para vocês entenderem. Mas o, o dinheiro, a herança, ela vem como bônus para nossa vida, tá, gente? A gente não conta com ela, exatamente porque cada um de nós consegue fazer o seu próprio patrimônio. Aquele que espera a herança, ele está fora do fluxo. Tudo que é teu, por destinação energética, vai chegar até você. Fique bem tranquilo. O equilíbrio universal vai chegar até você. Talvez mais tarde, mais cedo, nós não sabemos. Mas confie, porque isso vai ser reequilibrado. O que é teu vai continuar sendo teu. Se tem algo que teu sistema deve para outras pessoas e que você já está dizendo assim, não, peraí, parou em mim, eu não tenho que mais pagar essa conta, você pode ter certeza, isso vai ficar com quem é de origem e você vai fluir de novo. E na hora que você começar a olhar com bons olhos para as questões com heranças, você vai entender tantos conflitos no teu sistema e vai começar a organizar tanta coisa que isso aqui vai fluir. Porque aqui é alguma questão de ordem, de exclusão, que precisa ser visto, tá? E aí, claro, né? Para a grande maioria de nós, temos sempre questões financeiras com os nossos parceiros. Porque quando nós chegamos no nosso relacionamento, por vezes, nós não chegamos também no nosso adulto disponível, liberado dos pais, das questões anteriores. Bem como o nosso esposo, nossa esposa também não chega lá liberada, disponível, né? E aí, eu vou olhando para questões em que nós entramos, talvez como criança no relacionamento, talvez indisponíveis, e nós nunca tivemos uma conversa adulta e madura sobre o dinheiro no casamento. Aí eu fico esperando uma coisa, ele fica esperando outra, a expectativa é uma, a realidade é outra, e aí os conflitos começam. Não só por questões financeiras, óbvio, mas a questão financeira vocês sabem como pega. Então, às vezes, o meu primeiro convite, mesmo esse meu auto-resgate de mim mesma, de curar as minhas questões, olhar para minha ancestralidade e me liberando, para eu chegar, então, disponível para o fluxo do dinheiro, para o relacionamento, para a liberação dos meus filhos, tá? Porque senão a gente está falando de contrafluxo. Eu estou falando assim, eu quero dinheiro, mas não quero fazer nada antes que tem que liberar para chegar nele, para ele fluir para mim. A minha questão é só financeira. Aí quando você vai investigar, sabe, uma constelação lá, meu Deus, tem 300 coisas para ver. O dinheiro era só o sintoma principal. Mas assim, eu gosto muito particularmente quando a pessoa. Eu falo isso sempre para as meninas aqui. Eu falo, gente, eu adoro quando a pessoa fala que quer olhar pro dinheiro. Porque quando a pessoa já chega à questão financeira, eu já sei que ela quer entrar no fluxo da vida de volta. Só que daí ela vai passar por várias instâncias. Até chegar no dinheiro, vai passar por várias coisas. Mas é no dinheiro, às vezes, o sintoma principal para a pessoa falar: peraí, tem alguma coisa bem fora aqui daquilo que pode ser bom para mim. Tá? Tá tudo bem até aqui, gente? Vocês estão entendendo? Tá mais ou menos aí na métrica de cada um de vocês? Então tá bom. E de novo, né, gente? Já tiveram 3 boas notícias. E as 3 boas notícias são as mesmas. É que você pode fazer tudo diferente a partir de agora. Com mais conhecimento, com mais disponibilidade, entendendo que o dinheiro é só o sintoma, ele não é o efeito final. Ele vem como um convite para você poder parar, olhar, ressignificar e romper principalmente as bolhas, né, Ana? Para que vocês possam realmente, tipo, falar, gente, eu vim para dar certo. E essa é a melhor frase que vocês podem sair daqui hoje. Você veio para dar certo. Nenhuma de vocês está aqui a passeio.
todas vocês vieram para dar certo. Tudo que teus ancestrais viveram, por qualquer que tenha sido o motivo, as circunstâncias, as situações, a época, eles decidiram daquele jeito, naquele dia, para que você pudesse estar aqui hoje livre. Quantas de vocês na primeira slide falaram assim, é bom olhar para isso, é gostoso, é liberdade, é paz, é leve. Só que daí quando eu vou olhando para tudo que aconteceu no meio do caminho, eu falo, meu Deus, onde é que eu me perdi nessa salada toda aí, que eu não consegui mais olhar para o dinheiro do jeito que eu tinha essa percepção inicial? E todo mundo gosta de dinheiro, claro que sim. Por quê? Porque dinheiro é vida. Dinheiro te faz evoluir, te leva para frente. E quanto mais dinheiro você tem, maior será o seu negócio, sua possibilidade de entregar isso a mais e mais pessoas. Então é importante a gente começar a olhar para o dinheiro como aquele que vai trazer o sustento para muitas e muitas e muitas e muitas famílias. E às vezes pode sair tudo da tua mão. Você pode ser a dona da empresa que tem empregados que levam o dinheiro para as suas famílias. Olha que importante que é isso. E às vezes a gente é presa numa dor que a gente não sabe nem por quê. Então, cuidado com as procrastinações. Atenção à autossabotagem. Se você tem algum desses sintomas, ou até às vezes assim, meu Deus, já acordo exausta. O que é teu feminino aí que tá, né, precisando ser visto? E o que você tem que falar para vocês mesmas, todas agora, é que a guerra já acabou. Aqui são outros tempos. Nós já não vivemos mais o que eles viveram. Então já tá na hora, sim, a gente começar a encarar tudo isso e fazer diferente. Escolher fazer diferente. E esse aqui é o start, esse aqui é o início. Foi como algumas de vocês até comentaram, até a Teodora também falou, gente, nossa, eu percebi algumas coisas aqui agora só em escutar esse overview, né? Porque aqui tudo foi, tipo, pinceladinho, foi trazendo assim, ó, presta atenção nisso. E quantas fichas já caíram? A Leonie também tá lá sentadinha, bonitinha, lá prestando atenção, né? Todo mundo ali, ó, querendo entender um pouco mais. Porque cada um de vocês sim está disponível para começar a fazer diferente. Só que agora o convite é, vamos fazer o adulto assumir e o adulto fazer diferente? Vamos repetir essas frases para a gente ir encerrando numa boa vibração, numa boa dinâmica, que vocês realmente possam, né? Cada vez mais estar nesse lugar? Cada uma de vocês, na casa de vocês, falando em voz alta ou repetindo mentalmente, vocês já entenderam que tá tudo certo. Agora digam assim, ó. Agora é seguro fazer dinheiro. Agora é seguro para mulheres terem dinheiro. Eu sou livre. Eu mereço prosperidade financeira. Eu honro e respeito o dinheiro. Eu honro e respeito a fonte do dinheiro. Dinheiro é liberdade e paz. Eu sou próspera por todos vocês que vieram antes. As dificuldades que os meus ancestrais viveram foi para que eu pudesse ser livre. Essa número 8 é bom vocês guardarem no coração de vocês mesmos. Vocês podem repetir isso sempre que vocês sentirem vontade, tá? Diz assim, ó. Eu não preciso terminar o que vocês começaram. A guerra acabou. Os tempos são outros. E eu já sou livre.